aí galera, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo, certo? Esse é o segundo vídeo do canal que estamos fazendo. E como muitos pediram, hoje o tema será redação. Sim, redação. A tão temida redação para alguns e a tão amada redação para outros. Assim eu separei 5 dicas muito importantes que eu utilizei na minha preparação, porque eu fui de 580 para 960 no ano que eu fui aprovado. Certo? E eu trouxe essas 5 diquinhas que eu acho que alguns são macetes, que se você fizer na hora da sua prova, você não vai ficar penando na sua redação. Não é à toa que na minha época, quando eu fiz a redação do Enem, eu fiz o corpo, que a gente geralmente faz o corpo primeiro da redação em 40 minutos. Ou seja, foi muito rápido, considerando normal que pessoas levam uma hora e meia. Não é pra, tipo, me colocar lá em cima, mas, tipo, seguindo essas dicas, você vai conseguir fazer uma boa redação e muito rápido, que o seu corretor vai gostar muito, certo? Primeira dica é, entenda o tema e adapte a você. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas ficam tentando adivinhar o tema com o passar dos anos. Ah, o tema vai ser isso, o tema vai ser aqui, o tema vai ser sobre política, porque fica acontecendo no mundo. A gente sabe que o tema vai vir de alguma problemática que acontece no Brasil. O Brasil tem vários problemas. E alguma problemática que a redação sempre aborda. As pessoas ficam tentando adivinhar o desmatamento na Amazônia, que ocorreu numa época aí muito próxima agora. Ou seja, as pessoas ficam tentando adivinhar esses temas que para ver se faz uma redação antes e já vai pronto, com uma pré-redação pronta para o Enem na sua cabeça, entendeu? Mas eu não recomendo isso, porque a redação é sempre um tema novo. Então não adianta você ficar tentando adivinhar o tema. Adianta você se preparar para pegar qualquer tema, entendeu? Então quando você pega o tema e adapta, é muito melhor. Vou dar um exemplo aqui da redação de 2019. O tema era a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Muitas pessoas chegaram para mim e disseram: Jean, qual a problemática disso? Porque está falando de democratização do acesso ao cinema no Brasil. Aí o que acontece? Se está falando de democratização, por que ainda não tem essa democratização? Se a gente tem que falar sobre isso. É aí que está a problemática, porque ainda não tem democratização do acesso ao cinema no Brasil. Porque se tem essa democratização, nós não estaria falando disso, entendeu? Porque geralmente traz uma problemática. Então, se a gente está falando disso, é porque tem uma problemática. Qual é a problemática? Não tem democratização ainda ao cinema no Brasil, nem em todas as regiões do Brasil, entendeu? Esse é o problema, entendeu? Então, perceba, eu adaptei o tema a mim, entendeu? Eu não vou falar sobre a democratização do acesso ao cinema, eu vou falar os problemas que tem, que permite que a democratização ainda não aconteça do acesso ao cinema no Brasil. E assim foi questão de segundos, eu já consegui adaptar o tema para mim e fui fazendo minha redação. Gente que não conseguiu adaptar o tema demorou muito lá e ficou perdendo tempo. E isso você não pode fazer no Enem, certo? Segunda dica é corpo da redação. A redação ela geralmente é feita por 4 parágrafos, certo? Introdução, um parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Geralmente esse é o corpo. Na introdução você vai introduzir o tema, você vai introduzir a redação em si. Ele é muito importante por quê? Porque é a primeira leitura do seu corretor. Então você vai ter que impressionar ele. Imagine, você é corretor, você tem que corrigir 100 redações por dia e imagine só que você tem ainda seus afazeres do dia a dia. Ou seja, o corretor ele tem que se impressionar na sua introdução, porque ele se impressionar na sua introdução, ele vai dar um olhar especial ao restante do seu corpo do seu texto. Ou seja, tem que ser uma introdução muito boa. Certo? Não precisa ser aquela introdução de 7 linhas. 5 linhas está bom, mas só que você tem que fazer de um jeito corretamente. Se você quiser saber como é isso, peça aí nos comentários nos vídeos que eu trago nos próximos vídeos posteriormente. Certo? Então o corpo da redação é feito assim. O desenvolvimento é você vai desenvolver sobre o tema. Você vai falar sobre o tema, a problemática que você abordou. Entendeu? Você vai abordar, não sei o que, o governo não faz isso, as pessoas agem dessa forma, sobre o cinema, entendeu? Basicamente você vai desenvolver o que está na sua cabeça no texto. E a conclusão é concluir. O que? Você basicamente vai dizer o que tem que ser feito, qual o ministério que vai fazer e quais pessoas que vão fazer para essa problemática ser amenizada. Lembre-se, gente. Outra dica importante.
A resolver problema é difícil e a questão da sua conclusão não vai dizer, esse problema vai ser resolvido. Não é bom você colocar isso. É bom, esse problema vai ser amenizado. Porque a gente sabe que no Brasil os problemas geralmente não são resolvidos, eles são amenizados. A gente sabe disso, então é muito bom você ser sincero na sua redação. Então coloque para a problemática ser amenizada e tal, entendeu? Então a conclusão é basicamente você vai colocar o que tem que ser feito para amenizar esses problemas, certo? Aí tem todo um passo a passo da conclusão que ela para conseguir 200 pontos. Lembrando que são cinco critérios que os corretores seguem, que cada um tem 200 pontos, que somando esses 5 critérios dá 1000, certo? Aí na minha época, o primeiro critério foi que eu tirei só 160, o resto foi 200. Ou seja, na primeira época, questão de gramática, concisão de palavras, essas coisas, eu não fui muito na nota 200, fui na 160, certo? Essa é a segunda dica, pessoal. A terceira dica é ser objetivo e conciso. O que é isso? Muitas pessoas elas ficam colocando palavras bonitas na sua redação. Não que isso seja errado, é bom, porque mostra que você tem domínio sobre o vocabulário português, né? Só que o que acontece? Muitas pessoas colocam tantas palavras bonitas que não entendem mais o que está escrevendo e nem o corretor entende o que o texto está escrevendo. Entenda que quem vai ler seu texto é um ser humano, é outra pessoa. E ela precisa entender tanto a sua letra, como precisa entender o que você está falando. Então, se você coloca uma palavra muito difícil que nunca ninguém ouviu falar, você sabe se o corretor vai saber dessa palavra? E lembrando, ele tem que corrigir 100 redações por dia. Ele vai ter tempo de olhar no Google qual o significado dessa palavra, entendeu? Então, coloque, mas não fique só... eu tenho que colocar a palavra bonita. Não fique nessa paranoia, gente. Seja objetivo e conciso. Fala diretamente o que você tem que falar da problemática, como essa problemática afeta o Brasil, afeta algum gênero, dependendo do tema, certo? E seja direto. Claro, você pode utilizar uma linguagem muito mais formal, mas só que de acordo com o que o corretor entenda. Você lendo aquilo ali, você entendeu o que você escreveu. Mas você fala, pronto, o corretor vai entender o que eu estou falando? Ele vai entender o que eu quero dizer? Se sim, então show de bola, certo? E a quarta dica é correlacionar ideias, o que eu quero dizer. Tem gente que começa um parágrafo colocando, sei lá, de acordo com o pensamento filosófico de John Locke, aí começa a falar, tal. No final do parágrafo, a pessoa está falando algo completamente diferente do que falou lá no início do parágrafo. Isso aí não deixa o seu texto correlacionado. Você tem que correlacionar muito o seu texto. Você tem que saber o que está dizendo do começo ao fim. Porque muita gente começa falando uma coisa e termina falando outra. O corretor não vai entender, ele vai se embaralhar todo. Isso aí ele já vai se desanimar sobre sua redação, certo? Então entenda, você está fazendo uma redação não para você, mas para alguém. Então seja consigo, seja objetivo e correlacione suas ideias. Eu gostava de algo bem interessante, que era o quê? Que muitas redações de nota 1000 faziam. Lá na introdução começava com um fato histórico, certo? E lá na conclusão, no final, abordavam esse fato histórico. Se quer saber como eu fazer isso, gente, deixa também nos vídeos que eu trago uns passos posteriormente. E isso os corretores amavam muito, eles gostam muito disso porque você correlacionou algo lá do começo do seu texto por algo lá no final do seu texto. É muito bom essa dica aí. E os corretores gostavam muito. Isso, ele, tipo, caramba, esse aluno teve a ideia de correlacionar do começo ao fim. Muito bom a forma que correlacionou as ideias, certo? E a quinta dica é treino, gente. Treino. Porque redação é treino. Redação não é talento, redação não é você já sabe falar bem, eu vou fazer uma bem redação. Eu sabia muitas palavras bonitas, muitas palavras rebuscadas, mas só que eu não sabia fazer uma redação direito, não sabia fazer e correlacionar minhas ideias. Ou seja, eu tinha muitas ideias, mas não sabia correlacionar. Ou seja, por exemplo, eu sabia que teve um tema que pegamos na minha antiga escola que era o problema dos desemprego nos jovens assim que saem da faculdade. E geralmente a gente coloca um fato histórico, algum filme, alguma coisa para colocar nosso texto para enriquecer. Eu utilizei o filme Transforme 3, que o personagem principal assim que saiu da faculdade não conseguia emprego. Ou seja, é uma ideia muito boa, só que eu não sabia colocar no texto, entendeu? Então não adianta você saber as ideias se você não sabe colocar. E para você saber colocar, você precisa muito de treino, gente. Treine. Arranje um corretor, certo? Um corretor muito bom. E faça muitas redações. Faça muito até sua mão doer. Então, você fazendo muitas redações, você vai ver onde você está errando, vai ver onde você está acertando e você vai montar seu próprio texto.
O que é que eu digo seu próprio texto? Sua própria forma de fazer. Porque quando você faz muito, você vai criar meio que o seu modelo de fazer. Você sabe como fazer a introdução, sabe como fazer o desenvolvimento e a conclusão. Você vai achar a sua forma. Eu tinha a minha forma de fazer, entendeu? Eu começava com essas palavras, terminava com essas palavras, entendeu? É meio com receita de bolo que você vai montar, certo? Então é muito importante que você treine. Qualquer tema, por mais que aquele tema já caiu no Enem, ou por mais que você ache um tema besta, faça. Porque quanto mais difícil o tema, melhor, porque você vai saber se esse tema caísse no Enem, eu saberia fazer? Eu sabia as problemáticas que eu ia usar, sabia quais correlações eu ia usar, quais fatos históricos, quais filósofos, entendeu? Como é que eu fazia as coisas. Então é muito importante. E, gente, caso você queiram posteriormente outros vídeos, quais filósofos usar, como usar os filósofos, qual a maneira indireta de usar os filósofos, quais fatos históricos você usava muito, algumas citações coringas que a gente chama, que a gente usa muito, que dá muito certo. Como fazer uma conclusão? Por exemplo, tem gente que faz conclusão em 7 linhas. 7 linhas é muita coisa. Tem gente que faz em 4, 5, consegue 200 pontos. Eu fiz a minha, se não me engano, em 5 linhas, quase 4, e deu 200 pontos. Porque a questão não é o quanto de você faz, mas sim a qualidade do seu texto. Se você é muito objetivo e direto, se você deixou entender o que você queria falar, certo? Então, basicamente, gente, essas são as 5 dicas que eu tenho a dar para vocês. E que, se vocês quiserem, deixa nos comentários os próximos vídeos que vocês querem, se vocês querem que fale sobre mais redação, como analisar uma redação nota 1000, como fazer as provas dos próximos anos, dos anos anteriores, como analisar as questões do Enem, como fazer uma questão do Enem, enfim. Tem várias temáticas que vocês têm dúvida e que vocês podem deixar nos comentários que podem ajudar vocês posteriormente, que eu trago os vídeos posteriormente, certo? Toda semana eu vou trazer um vídeo de acordo com o que o pessoal mais pede. E é isso, gente. Bons estudos para vocês e continuem nessa caminhada que vai dar tudo certo, viu? A medicina tá logo aí para vocês.